Bolsonaro e o arrombamento da adega do Palácio. Imagine um presidente da República em um lance de fúria, dando um chute e derrubando uma porta a pontapés dentro do Palácio Presidencial. Isso aconteceu. Jair Bolsonaro recebeu um visitante no Alvorada quando teve a ideia de presenteá-lo com uma garrafa de vinho. Os dois foram, então, até a adega instalada em um dos cômodos do subsolo do palácio, perto da cozinha. Ao chegar lá, o então presidente encontrou a porta trancada e pediu para os empregados de plantão que lhe trouxessem a chave. Foi avisado que havia uma ordem expressa de Michele para que a adega não fosse aberta para absolutamente ninguém, nem mesmo para ele. Entre os funcionários, o motivo da ordem era sabido, embora não fosse pronunciado com todas as letras em razão à sensibilidade do assunto. Michele estava enfurecida porque Jair Renan, o filho 04 de Bolsonaro, andava visitando o Alvorada fora de hora, longe dos olhos dela, mas com aval do pai e levando consigo as garrafas de bebidas. Para frear a farra do garoto, seu desafeto, a saída foi mandar trancar a adega e baixar a determinação, que passou a ser cumprida a ferro e fogo. Os funcionários tinham mais medo da primeira-dama do que do próprio Bolsonaro. Muitas vezes, dentro do palácio, aquele personagem autoritário e machista que era conhecido à larga pelos brasileiros assumiu uma outra versão, a de um marido obediente e resignado. Era quase sempre assim, mas havia exceções, e o capitão mandão e abrutalhado voltava à cena. Até chegar na adega, Bolsonaro não sabia da ordem da Michele. Descobriu quando passou pelo constrangimento de, na frente do convidado, ouvir dos funcionários que a porta simplesmente não podia ser aberta. Enfurecido diante da visita dos serviçais, arrombou a adega e pegou a garrafa de vinho que queria dar de presente, não sem antes se queixar da situação. A porta passou dias quebradas. Ele chegou um certo dia lá com um convidado, né, que ele queria presentear com uma garrafa de vinho. E tinha uma ordem lá que essa chave, que ninguém poderia mais abrir essa adega, né? E aí ele chegou na adega com o convidado dele e pediu para que abrisse a adega, né? A ordem era de quem? A ordem que não era para abrir? Sim. Da primeira-dama. E aí o administrador, na época, né, falou que não estava com a chave da adega, que a chave estava com a primeira-dama. E que não era para abrir a adega nem se fosse, nem para ele. E aí ele ficou um pouco chateado ali, deu um passo para trás e arrombou a porta com o pé. O presidente da República arrombou a porta. Arrombou a porta e entrou e pegou a garrafa de vinho e aí ficou com um tom ali se lamentando, né, que ele era o presidente da República, que ele não poderia abrir a adega na casa dele. Isso também foi na frente de funcionários? Foi na frente de funcionários. E essa porta, ela teve que ser consertada depois? Essa porta, né, foi colocada lá uma fita isolante e posteriormente ela foi consertada. Mas ela ficou uns dias lá ainda com uma fita isolante e lacrada, né? E depois foi consertada. Foi um momento de fúria e talvez um constrangimento, que ele queria abrir a adega para pegar uma garrafa de vinho. E o funcionário não estava com a chave para abrir. Tinha ordem para não abrir, nem para ele. Pois é, gente. Olha o ridículo aí das intrigas palacianas de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro e como ela mandava e desmandava também dentro do Palácio do Planalto. Vamos ver aqui. A guerra de Michele com Carluxo e Jair Renan. Vamos ver aqui mais alguns detalhes dessa denúncia aqui, que está muito boa, muito interessante aqui para a gente poder acompanhar. Dá quase para dividir em vários cortes esse vídeo aqui. A guerra de Michele com Carluxo e Jair Renan. A relação de Michele Bolsonaro com os filhos de casamentos anteriores de Jair Bolsonaro nunca foi das melhores. As rusgas eram comuns. Flávio e Eduardo Bolsonaro, 01 e o 03, ainda se esforçavam para manter alguma proximidade. Com Carlos e Jair Renan, o 02 e o 04, porém, era uma guerra quase permanente. No período em que Bolsonaro e Michele ocuparam Alvorada, o palácio foi palco de várias brigas estrepitosas da dupla com a então primeira-dama. Uma delas se deu na semana do debate presidencial, em que Bolsonaro e Lula se enfrentaram pela primeira vez antes do segundo turno das eleições. Os funcionários contam que Carlos chegou ao palácio acompanhado de seguranças de sua escolta e foi impedido de entrar.
ordens de Michele. Seguiu-se um barulhento bate-boca entre ele e o administrador da residência, o pastor Francisco Castelo Branco, encarregado pela então primeira-dama de fazer valer a proibição. Carluxo ainda tentou resistir, mas não houve jeito. Chorando e gritando pelo estacionamento do palácio, ele foi obrigado a ir embora. Bolsonaro, que havia passado horas anteriores se preparando para o confronto do Lula, foi avisado da contenda. No meio do fogo cruzado, ficou enfurecido, mas não houve muito o que fazer. Corroborando os relatos dos funcionários, assessores próximos do ex-presidente relataram à coluna que a briga o abalou e fez com que ele chegasse nervoso para o debate. Bolsonaro se queixava do tratamento que Michele dispensava a Carlos e Jair Renan. Por mais de uma vez, desabafou sobre o assunto com empregados, com os quais tomava café com alguma frequência. Dizia que, enquanto seus filhos eram proibidos de ir ao palácio, a família de Michele tratava a Alvorada como extensão da própria casa. Ele reclamava dizendo, principalmente nos finais de semana, que a Ceilândia estava em peso lá. E isso era verdade, afirma um funcionário. A Ceilândia era a maneira como Bolsonaro se referia aos parentes de Michele que moravam na região administrativa do DF. A comparação entre os dois lados com o outro eram inevitáveis. Entre os funcionários era sabido que os parentes de Michele tinham acesso livre a itens da despensa e aos serviços de cozinha do palácio. Dona Helena, tia da primeira-dama que trabalhava como babá de Laura, a filha do então casal presidencial, levava para casa com certa frequência pacotes de comida preparados especialmente para ela pelos cozinheiros da residência oficial. Tudo com autorização de Michele. Tem mais um vídeo aqui sobre o Carluxo chorando. Vamos ver Carluxinho no chororô dele na briga com Michele Bolsonaro. Vamos ver juntos. O Carlos, né, era notório, né, alguns funcionários ali que eram mais próximos sabiam que eles eram proibidos de entrar lá, né, o Carlos e o Renan. E nesse dia, né, o Carlos chegou lá, a primeira-dama não estava, né, ela estava em outro local, e aí o administrador falou para o Carlos que ele estava proibido de entrar ali. E aí ele proibiu ele de entrar na casa. E ele insistiu, ele falou que não ia entrar, ele falou que não, e ele acabou não entrando, porque o administrador ligou para a primeira-dama, relatando o acontecido, e ela deu a ordem que não era para ele entrar. E realmente ele não entrou, ele saiu xingando no pátio ali do estacionamento, várias pessoas viram ele xingando, falando que isso era o papel de um pastor, e aí ele saiu chorando no pátio e xingando o administrador. Isso na frente de funcionários. Na frente de funcionários. E era sabido entre os funcionários que a primeira-dama não permitia o acesso desses dois filhos do presidente. Era assim. Era assim. E essas ordens dela tinham que ser cumpridas. Tinha que ser cumprida. Tinha que ser cumprida. Pois é, gente, a briga interna da família Bolsonaro, uma verdadeira guerra que rolava entre ele e os filhos. Vamos continuar na leitura dessa matéria, que ela é muito importante para acrescentar aí fatores. Jair Renan, vamos pegar aqui só um minutinho. Jair Renan, olha só. Caramba, gente, é uma epopeia. Jair Renan, por um período, gozou de mordomia parecida. No período em que morou no apartamento que o pai mantém no Sudoeste, bairro nobre da capital, ele não só passava regularmente no depósito de alimentos da Alvorada para recolher itens e abastecer a própria despensa, como era servido diariamente com comida fresca, preparada na cozinha do palácio para que os motoristas da presidência eram incumbidos de entregar a bordo dos carros oficiais, até que veio um dos entreveros com Michele e uma das regalias foi cortada sumariamente. A suspensão da entrega da marmita para o 04, era assim que os servidores se referiam à tarefa, se deu após uma apimentada intriga palaciana. Funcionários avisaram Michele de que, a certa altura, Jair Renan passou a pedir comida não só para si, mas também para uma segunda pessoa. Não demorou para que alguns funcionários do STF envenenassem a primeira-dama, dizendo que a tal segunda marmita era para a mãe do 04, Ana Cristina Vale. A ex de Bolsonaro e Michele são inimigas declaradas. A primeira-dama, então, ordenou que as entregas pela equipe do Alvorada, uma espécie de iFood oficial, à custa dos cofres públicos, fossem cortados de vez.
Gente, essa matéria é muito grande, é muito bacana, mas eu tenho também outras notícias para abordar com vocês. Então, eu vou mostrar mais esses 2 vídeos aqui necessários e a gente vai continuar a leitura amanhã com a suspeita da rachadinha da amiga. As visitas em que 04 fazia a dispensa do Alvorada, seu mercado particular, costumavam ocorrer quando o pai dele estava no palácio. Em uma das ocasiões, Bolsonaro estava fora e Jair Renan foi mesmo assim. Michele foi avisada e seguiu ao encontro dele. Logo estava armado mais um barraco presidencial, houve dedos em riste e xingamentos de parte a parte na frente dos funcionários. Jair Renan chegou a avançar na direção dela e precisou ser contido pelo segurança que o acompanhava. Vamos ver esses 2 relatos aqui importantíssimos dessas brigas palacianas aqui que a gente está acompanhando. Vamos ver aqui. Como foi exatamente o episódio das marmitas, em que ela proibiu a cozinha de fornecer comida para um dos filhos do presidente? Essas marmitas, elas eram autorizadas a levar para a casa do Renan, e aí era somente uma marmita, e aí de repente ele pediu 2 marmitas, né? O Renan pediu. O Renan começou a pedir 2. E aí uma certa pessoa comentou com a primeira-dama que estava levando 2 marmitas em vez de uma. Que aí talvez poderia ser para a mãe dele. Ex-mulher do presidente. Ex-mulher do presidente. E aí ela simplesmente mandou cortar essas marmitas. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, mandou cortar. Cortar. Exatamente. E essa ordem foi atendida. Foi atendida. Eram funcionários que levavam essas marmitas Era até o funcionário. Renan? Era funcionário. E depois que ela mandou cortar, as marmitas não foram entregues Não mais. foram mais entregues. Galera, pois é, a guerra interna nos intestinos da família Bolsonaro. Vamos ver aqui a briga do Jair Renan. O do Jair Renan foi de noite. Ele, basicamente, ele só ia buscar alguma coisa quando o pai dele estava, porque quando o pai dele não estava, a Michele não autorizava ele tirar nada de lá, pegar nada. Pegar nada era o que exatamente? O que ele pegava? Comida. Comidas, pegar comida e levar para a casa dele. E aí, nesse dia, ela ficou sabendo que ele estava lá embaixo pegando as comidas no paiol. E aí desceu e eles começaram a brigar, começaram a se xingar mutuamente, a ponto do segurança do Jair Renan ter que segurar ele pelo pescoço ali, para não deixar ele partir para cima da Michele. Foi caótico, porque a gente fica meio que apreensivo e com medo, porque todo mundo que presencia algo ali dentro, você tem medo realmente de ter alguma represália contra você. O clima no palácio ele era muito pesado, muito pesado. Pois é, gente, esse é o trecho da reportagem que a gente vai mostrar hoje. Amanhã a gente vai ler sobre a suspeita de rachadinha, porque a matéria é muito longa e a gente quer também dar outras notícias aqui, além dos segredos do Palácio do Alvorada. Vão curtindo e vou compartilhando,